Nos recônditos sombrios do pós-Guerra Fria, um medo gelado serpenteava pelas entranhas da nação. A paranoia da manipulação mental inimiga, de um controle invisível que poderia subverter a própria essência da liberdade, era um fantasma que assombrava os corredores do poder. Nesse cenário de incertezas e promessas veladas, nasceu uma ideia. A de que a ciência, empunhada como uma arma, poderia ser a derradeira defesa. A promessa era grandiosa. Avanços científicos capazes de proteger a nação de qualquer ameaça, real ou imaginária, garantindo a supremacia americana. Foi assim que, nascido do ventre da Agência Central de Inteligência, o projeto MKUltra veio à luz, envolto em um manto de segredo e urgência. No epicentro dessa nebulosa ambição estava o Dr. Elias Vance, um neurocientista brilhante, cujo idealismo era tão vasto quanto seu intelecto. Elias não era um homem movido pela sede de poder ou glória pessoal. Ele era um patriota, um homem que acreditava fervorosamente que seu trabalho poderia pavimentar o caminho para um futuro mais seguro, prevenindo conflitos e salvando vidas. Em sua mente, o projeto MKUltra era a vanguarda, a linha de frente de uma nova era de progresso e segurança nacional. Longe dos laboratórios estéreis e dos segredos sussurrados, sua vida era ancorada por um amor profundo. Sua esposa, Sarah, e seu filho pequeno, Daniel. Eles eram o seu porto seguro, a representação viva de tudo o que ele se esforçava para proteger. Os primeiros passos do projeto foram de fato promissores. As pesquisas sobre o cérebro humano, inicialmente éticas e meticulosamente planejadas, prometiam desvendar os mistérios da mente e aprimorar as capacidades cognitivas. Elias via um futuro onde o conhecimento seria a maior arma. No entanto, a brisa da esperança logo se transformou em um vendaval de pressão. Seus superiores, figuras sombrias que habitavam escritórios sem janelas, exigiam resultados rápidos, eficazes, a qualquer custo. Foi então que os métodos alternativos começaram a surgir, justificativas distorcidas de necessidade nacional, que começaram a corroer a base moral do projeto. Elias sentia os primeiros calafrios do desconforto. Os dilemas éticos que antes eram teóricos, agora se materializavam diante de seus olhos. A escalada foi sutil, mas implacável. A princípio, foram voluntários, recrutados sob promessas enganosas. Depois, a linha entre a ética e a desumanização se tornou cada vez mais tênue. Drogas psicotrópicas, privação sensorial extrema, sessões de eletrochoque que pareciam tortura, tudo justificado como experimentação necessária para o bem maior. Elias, o idealista, começou a se distanciar emocionalmente, observando os experimentos com uma frieza que o assustava. A máxima de que os fins justificam os meios, para o bem da nação, tornou-se seu mantra, uma armadura contra a culpa crescente. O ponto de não retorno chegou em um dia chuvoso, quando um experimento saiu horrivelmente errado. Uma cobaia humana, uma jovem mulher que acreditara nas promessas do projeto, sofreu danos cerebrais irreversíveis. Seu olhar vazio, seu corpo tremendo, foram o espelho da alma de Elias. Ele confrontou seus superiores, a voz embargada pela raiva e pelo arrependimento, mas foi silenciado com um olhar gélido e veladas ameaças. Aquele dia, Elias percebeu que não era um cientista em busca da verdade, mas uma peça em um jogo muito maior, muito mais sombrio. O projeto não buscava apenas defesa, buscava controle absoluto. E, em um arrepio que percorreu sua espinha, Elias compreendeu que sua própria família, seu porto seguro, poderia ser o próximo alvo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Atormentado pela culpa que pesava como uma âncora em sua alma, e pelo medo gelado que agora envolvia cada pensamento, Elias Vance começou a duvidar de tudo. A promessa de segurança nacional havia se desfeito em uma miríade de horrores. E o idealismo que um dia o impulsionara transformou-se em cinzas amargas. Sua família, antes um refúgio, tornou-se o centro de sua mais profunda angústia e, paradoxalmente, a motivação inabalável para agir. Sarah e Daniel eram a luz em sua escuridão, a representação viva do que ele precisava proteger a qualquer custo. Com uma determinação silenciosa, Elias iniciou uma jornada perigosa. Começou a reunir provas secretamente, ciente de que cada passo era uma aposta com sua própria vida. Nos corredores labirínticos do projeto, seus olhos, antes focados na ciência, agora buscavam anomalias, documentos extraviados, gravações que pudessem desmascarar a verdade hedionda. Ele trabalhava nas sombras, um espião dentro de seu próprio domínio, cada clipe de papel, cada anotação, um fragmento de esperança para desmantelar a máquina que ele ajudara a construir. Em meio a essa busca desesperada, um rosto familiar surgiu em seu caminho. O Dr. Ben Carter, um colega neurocientista que sempre mantivera um ceticismo saudável em relação aos métodos mais extremos do projeto. Ben, com seus olhos perspicazes e sua postura questionadora, era um dos poucos que Elias sentia que poderia confiar. Ele não era um aliado óbvio,
mas sua aversão à desumanização era palpável. Elias, com cautela, começou a plantar sementes de dúvida, a compartilhar fragmentos da verdade, observando a reação de Ben com uma ansiedade palpável. Enquanto a farsa se desenrolava em seu trabalho, a vida pessoal de Elias desintegrava-se. O estresse e o medo corroíam-no por dentro, transformando o homem amoroso e presente em uma sombra distante. Sara, sua esposa, sentia a mudança. Seus olhos, antes cheios de admiração, agora carregavam uma mistura de preocupação e frustração. Ela percebia sua ausência, o silêncio pesado que preenchia o espaço entre eles, mas não conseguia entender a fonte de sua angústia. As discussões tornaram-se mais frequentes, pequenas rachaduras surgindo na fundação de seu casamento. Elias lutava para manter a sanidade, preso em um ambiente de paranoia e segredos, cada sorriso forçado para Daniel uma facada em seu coração. Em seus momentos de solidão, lembranças vívidas de dias idílicos com Sara e Daniel assaltavam-no. Piqueniques no parque, risadas infantis, a simplicidade de uma vida que parecia agora um sonho distante. Esses flashes de felicidade contrastavam brutalmente com a dura realidade do presente, intensificando sua dor e sua urgência. A traição, quando veio, foi um golpe esmagador. Elias, durante uma tentativa arriscada de vazar informações cruciais para um contato externo, foi interceptado. A perseguição foi intensa, agentes do projeto surgindo das sombras como predadores. A revelação mais dolorosa, porém, não foi a perseguição em si, mas a identidade de quem o havia entregado. Era alguém próximo, alguém em quem ele havia depositado uma parcela de sua confiança, aumentando a sensação de isolamento e desespero. A fuga desesperada começou, não apenas para salvar a si mesmo, mas para proteger sua família, que ele temia agora se tornaria refém ou alvo. Em meio à corrida frenética, Elias conseguiu acessar documentos e gravações cruciais, escondidos em um bunker secreto que ele havia descoberto. A verdade, quando se desenrolou diante de seus olhos, era ainda mais chocante do que ele imaginara. Não se tratava apenas de controle de indivíduos, mas de um plano macabro para o controle total de populações. Uma teia de manipulação que se estendia muito além do que ele poderia ter concebido. A constatação brutal de que ele próprio havia sido manipulado e usado desde o início, um peão em um jogo de poder insano, o atingiu com a força de um raio. Elias percebeu que estava sozinho e desarmado contra um inimigo poderoso, mas a verdade em suas mãos era sua única arma. A única maneira de parar o projeto e proteger sua família e o mundo era expô-lo, rasgar o véu de segredos e mentiras. O caminho à frente era incerto e perigoso, mas ele sabia que não havia volta. Com as provas em suas mãos, o Dr. Elias Vance traçou um plano desesperado. Não havia mais tempo para sutilezas. O inimigo era poderoso, mas a verdade que ele carregava era uma arma ainda mais potente. Sua mente, antes dedicada à pesquisa científica, agora operava com a precisão de um estrategista militar. Ele sabia que precisava de ajuda externa, alguém que não estivesse contaminado pela teia de segredos do MKUltra. Sua busca o levou a uma jornalista investigativa, Sarah Jenkins, conhecida por sua coragem inabalável e sua reputação de não temer poderosos. Elias a encontrou em um café isolado, a voz embargada pela tensão, os olhos fixos nos dela enquanto despejava anos de horrores. Sarah Jenkins, com sua caneta ágil e seu olhar perspicaz, ouviu cada palavra, a descrença inicial dando lugar a uma fúria contida. Ela viu a verdade na exaustão de Elias, na dor profunda que marcava cada linha de seu rosto. Juntos, eles começaram a preparar a bomba que abalaria as fundações do poder. Elias sabia que esta seria sua última batalha, sua redenção final. Não era apenas pela segurança de sua família, mas pela liberdade da mente de todos, um legado que ele esperava deixar para Daniel. O clímax veio em uma noite fria e chuvosa. Elias, com a ajuda de Sarah Jenkins, orquestrou o vazamento de todas as provas para as maiores agências de notícias do mundo. O plano era simples em sua audácia. Uma transmissão ao vivo, simultânea em diversas plataformas, revelando a extensão depravada do projeto MKUltra. Enquanto Sarah e sua equipe finalizavam os detalhes técnicos em um local secreto, Elias se preparava para o confronto direto. Ele sabia que os líderes do projeto não ficariam de braços cruzados. No momento exato em que a transmissão foi ao ar, revelando documentos, gravações e testemunhos chocantes, os agentes do projeto invadiram o esconderijo de Elias. O confronto foi brutal. Elias, embora não fosse um homem de ação, lutou com a ferocidade de um pai protegendo seu ninho. Ele se esquivava, corria, ganhava tempo, ciente de que cada segundo era crucial para que a verdade se espalhasse. O principal antagonista, o enigmático diretor, um homem frio e calculista que havia manipulado Elias desde o início, finalmente se revelou, seus olhos sem alma fixos no Dr. Vance. Você não pode parar o inevitável, Elias, sibilou o diretor, um sorriso cruel nos lábios. A mente humana é frágil, feita para ser moldada. Nós apenas aceleramos o processo.
Mas Elias, mesmo ferido e exausto, respondeu com uma convicção inabalável. A mente humana também anseia por liberdade, e essa é a única coisa que vocês nunca poderão controlar. Em um ato final de desespero e coragem, Elias fez um sacrifício pessoal significativo. Ele havia antecipado a invasão e preparado um último recurso. Enquanto era encurralado, ele ativou um dispositivo que enviou o restante das provas, incluindo detalhes de todos os envolvidos, para um servidor seguro, inatingível. O ato garantiu que a verdade completa viria à tona, mesmo que lhe custasse a vida. Ele sabia que Daniel e Sara estariam seguros, a salvo da sombra do projeto, e que seu sacrifício não seria em vão. A queda do projeto MKUltra foi estrondosa. A exposição pública de suas atrocidades reverberou pelo mundo, chocando a opinião pública e forçando governos a agir. Os líderes do projeto, incluindo o diretor, foram caçados e levados à justiça, suas vidas de segredos e manipulação desvendadas para o mundo. A justiça, embora tardia, começou a ser feita para as inúmeras cobaias humanas e suas famílias. O impacto da revelação foi profundo. A sociedade começou a questionar as fronteiras da ética científica e a vigilância do poder. As vítimas do MKUltra, antes silenciadas, encontraram suas vozes, e programas de apoio foram estabelecidos para aqueles que sobreviveram aos horrores. A família de Elias, embora marcada pela perda e pelo trauma, encontrou um novo começo. Sara, com o filho Daniel, carregava a memória de Elias não como uma tragédia, mas como o legado de um herói que lutou pela verdade e pela liberdade da mente. Elias Vance não foi um sobrevivente no sentido tradicional, mas sua redenção foi completa. Ele se tornou um símbolo, um lembrete sombrio, mas necessário, da importância da vigilância contra o abuso de poder e da fragilidade da liberdade. As cicatrizes do MKUltra permaneceriam, lembrando a todos dos perigos de um poder sem limites. Mas, em meio às ruínas de um projeto abominável, uma esperança floresceu, a de que tais horrores nunca mais se repetiriam, e que a mente humana, em sua essência, sempre buscará a luz da verdade.